quando a Terra ainda dormia no silêncio do tempo, uma guerra se acendeu entre as estrelas. Um conflito que durou mais de 600 mil anos e que quase exterminou as civilizações humanoides espalhadas pela galáxia. A constelação de Órion não é apenas um conjunto de estrelas. Segundo tradições espiritualistas, ela foi o lar de civilizações incrivelmente evoluídas. No coração da nebulosa de Órion, existe um portal natural chamado M42, um Stargate do mundo real, uma espécie de vórtice cósmico capaz de conectar diferentes pontos do universo e até mesmo linhas temporais distintas. Este teria sido o estopim do conflito, um verdadeiro troféu cósmico que passou a ser disputado por facções poderosas. Os mais agressivos, de grande poder, dominaram parte do sistema. Eram os reptilianos, os Tsiakar, do Império Draco, motivados por conquista e dominação. Sua sociedade era hierárquica, tecnológica e fria. Para tomar o controle do portal, eles se aliaram aos Nebu, formado por coletivos das raças Greys da região de Órion, seres altamente tecnológicos, mas espiritualmente estagnados, voltados ao controle e à manipulação. Mas havia resistência. Civilizações humanoides, como Lirianos, Arcturianos, Pleiadianos e Andromedanos, tentaram impedir o avanço da tirania. O resultado foi a guerra mais longa e brutal da história galáctica. Manipulações genéticas, rebeliões, traições internas. A guerra se espalhou por planetas e luas, mundos destruídos, sistemas apagados. E foi justamente a destruição de um planeta pacífico que iniciou um movimento de resistência, que fez frente ao imenso poderio das forças Nebu Tsiakar. Era a Liga Negra, formada por sobreviventes desse mundo destruído e aliados, um grupo rebelde de seres humanoides de origens variadas que corajosamente enfrentou o inimigo usando táticas de guerrilha. A Liga Negra representou a insurreição da humanidade cósmica oprimida, algo que ecoa no nosso inconsciente até hoje. Eles são lembrados como os heróis anônimos daquele período sombrio. Humanos que arriscaram tudo para defender sua existência contra uma força implacável. Inclusive, certas colônias humanas só teriam sobrevivido graças ao seu sacrifício e resiliência. Será que tantas sagas de ficção científica são, na verdade, ecos de uma memória inconsciente da humanidade? Deixe sua opinião nos comentários. A Guerra de Órion não foi apenas física, foi espiritual. E uma das táticas de sobrevivência mais extraordinárias veio da espiritualidade. Raças humanoides e seus aliados descobriram que, ao elevar sua frequência vibratória, podiam escapar da perseguição. Ao atingir densidades mais sutis, tornavam-se invisíveis para o inimigo, literalmente fora do alcance das suas armas.
A resistência deixou de ser apenas física, passou a ser vibracional. Por mais de 600 mil anos, povos inteiros foram caçados, escravizados ou extintos. Essa guerra épica quase levou a humanidade interestelar à beira da extinção e terminou sem um vencedor claro, simplesmente por esgotamento mútuo em meio à absurda escala de devastação produzida. Para fazer frente ao caos da guerra, surgiram alianças e conselhos, como o Conselho de Andrômeda e a Confederação Galáctica dos Mundos, criados para mediar futuros conflitos e evitar novas atrocidades. Nenhum lado tinha mais forças para continuar. Os sobreviventes estavam fragmentados, muitos espiritualmente corrompidos. Foi nesse contexto que se iniciou o exílio. Ex-combatentes, sobreviventes e refugiados das guerras de Orion buscavam um recomeço longe dos conflitos. Ocuparam a Terra em linhas temporais diversas, assim como diversas foram as dimensões ocupadas. Carregavam memórias, conscientes e inconscientes, traumas, sede de poder e, às vezes, sabedoria. Em tempos imemoriais, foram reis, foram guerreiros, foram tiranos e também profetas. Criaram e misturaram-se à linhagem terrestre. Sim, os deuses eram astronautas. A Guerra de Orion foi mais do que um conflito interplanetário. Foi uma batalha por consciência e talvez ainda ecoe dentro de cada um de nós. Este vídeo é uma obra especulativa e artística, baseada em inúmeros relatos de contato com entidades extraterrestres, tradições espiritualistas e interpretações simbólicas, como as informações trazidas pelos contatados Alex Collier e Helena Danaan. E se você quiser e puder colaborar para manter este portal aberto, pode fazer uma doação de qualquer valor via Pix, usando o QR Code que aparece na tela. Obrigado por assistir.